Bom, pessoal, nossa videoaula de hoje tem como tema a análise de poemas modernistas portugueses. Nós vamos analisar 4 poemas. Um do Fernando Pessoa ortônimo, dele mesmo, um do Alberto Caeiro, outro do Álvaro de Campos e outro do Ricardo Reis. Esse primeiro poema é do Alberto Caeiro, né? O Alberto Caeiro, que é considerado o mestre dos outros heterônimos, ele viveu a vida toda no campo, sob a proteção de uma tia, é órfão de pai e mãe e só teve uma instrução primária. Daí ele pode ser visto como um poeta simples, natural, como ele mesmo se intitula. A sua obra poética é escrita em um português descuidado, é formada por 3 conjuntos de poema, o Guardador de Rebanhos, o Pastor Amoroso e poemas em conjuntos. Ele apresenta um estilo simples de escrita, uma temática bucólica, com a presença de descrições impressionistas, sobretudo visuais. Não admite a realidade dos números e não quer saber do passado nem do futuro, pois para ele recordar é atraiçoar a natureza. Caeiro é um agnóstico que deseja anular a morte por negar a consciência, e a sua postura é de um paganismo existencial. Vamos agora para um trecho de O Guardador de Rebanhos, que é um dos poemas mais expressivos dele. Diz assim: o mistério das coisas, onde está ele? Onde está ele que não aparece, pelo menos a mostrar-nos que é mistério? Que sabe o rio e que sabe a árvore. E eu que não sou mais do que eles, que sei disso? Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra. Porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser, e não há nada o que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Então, para o eu lírico, tudo aparentemente é simples, mas sempre as pessoas procuram entender o sentido oculto das coisas. E ele nega esse sentido oculto, né? Na última estrofe, ele coloca aqui: eis que os meus sentidos aprenderam sozinhos, né? Para Alberto Caeiro, tudo é aprendido através do sentido, da experimentação. Ele diz: as coisas não têm significação, elas têm existências. Olha, não adianta ficar procurando significado nas coisas, algo profundo. Não, as coisas acontecem porque precisam acontecer, porque existem, né? Então, ele é um poeta marcado, que marca a sua poesia por sensações, por meio dos sentidos. Nesse poema fica bem claro isso. O eu lírico mostra que deve-se aprender a ver e sentir as coisas como elas são, sem procurar os sentidos ocultos, sem atribuir significações profundas. A gente percebe que existem marcas do diálogo do cotidiano, quando ele pergunta, por mais que use esse português coisas, mas é porque era um português da época, é um português arcaico. Mas a pontuação, tudo isso aproxima a linguagem do coloquialismo. Então, Alberto Caeiro é um poeta simples, descuidado com a sua escrita e que consegue perceber as coisas através das sensações, dos sentimentos, daquilo que é empírico. Esses 2 poemas que se seguem são do Ricardo Reis, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, chamado de um poeta neoclássico. Ele retoma a natureza pelo viés neoclássico, e a gente lembra do classicismo e do arcadismo, né? Ele insiste nesses clichês arcades do carpe diem, né, que é aproveitar o momento, do locus amoeno, que é um local ameno. Então, ele insiste nesse tema bucólico, campestre. Ele é um estudioso da cultura clássica. Os temas de sua poesia são a passagem do tempo, a busca da perfeição e do equilíbrio, o distanciamento na relação amorosa, e a presença da mitologia pagã está bem forte. Apresenta um linguajar de um purista, de um estudioso da língua.
Então vamos ver primeiro, o primeiro poema diz assim: para ser grande, ser inteiro, nada. Teu exagero ou exclui ser todo em cada coisa, pois quanto és no mínimo a que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Poema 2 diz: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos, só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só, grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como eis vota aos deuses. Vê de longe a vida, nunca a interrogues, ela não pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Então a gente percebe aqui figuras que remontam ao arcadismo, ao bucolismo, né? Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, vive à sombra de árvores alheias. Então a gente tem figuras que remetem ao campo. A escrita do Ricardo Reis, e especialmente nesses dois poemas aí, a gente percebe uma métrica rigorosa, diversos decassílabos alternados com os redondilhos. O eu poético constrói a imagem de uma elevação espiritual que se dá através da contemplação, da observação, especialmente da natureza. Ele trata da necessidade que o ser humano tem de um equilíbrio, de ser inteiro, e vive em busca da elevação dos sentimentos e ideias. A gente percebe também uma referência à mitologia, aos deuses, aquilo que está aquém do ser humano. O próximo poema, que é Tabacaria, é um trecho do poema de Álvaro de Campos, que é um heterônimo de Fernando Pessoa. Campos praticava versos livres e lidava de modo irreverente com o português clássico. Ele tinha uma dúvida existencial. Sua pergunta constante era: quem sou eu? Sentia-se abafado pela nova tecnologia na fábrica e nas ruas da metrópole moderna. Partia sempre da premissa de que a única realidade é a sensação e acabou mesmo por se perguntar se ele era real. A obra de Álvaro de Campos ele apresenta três fases distintas. Na primeira, ela foi influenciada pelo decadentismo simbolista. Ele escrevia poemas desiludidos. Na segunda fase, ele se confessa como discípulo de Alberto Caeiro, né, com quem aprendeu a ter clareza das sensações. E na última fase, reflete a forma pessimista sobre a existência. Vamos ver o que diz aqui nesse trechinho de Tabacaria. Diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões no mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Então, o eu poético resume a agonia diante da existência da vida. Ele se encontra numa tensão diante da inutilidade dessa vida. Ele começa o poema dizendo: eu não sou nada, eu nunca serei nada e não posso querer nada. A partir disso, eu tenho todos os sonhos em mim. Era um eu lírico que não se encaixava, que não conseguia se encaixar naquela sociedade, que não conseguia se reconhecer como um indivíduo, como alguém que tinha uma identidade, que tinha uma relevância para aquela sociedade. Esse sentimento de desilusão, de angústia existencial, é de uma forte oposição entre o tudo, que é a vida, e o nada, que é a morte. Por fim, nós temos um poema chamado Mar Português, de Fernando Pessoa, ortônimo, né, que é realmente ele. E essa poesia de Fernando Pessoa está dividido em 2 poemas líricos do Cancioneiro e 44 poemas de mensagem, que foi o único livro publicado em vida, e no momento em que Portugal atravessava o final de uma prolongada decadência. E nós temos nesse poema
uma retomada, inclusive uma conversa, uma intertextualidade com o poema Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. E Fernando Pessoa, escrevendo o Eu Lírico, diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar e o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então a gente tem aí o eu lírico conversando com o mar, refletindo a respeito dessa corrida que Portugal fez, especialmente no século XVI, né, que nós temos a corrida imperialista, expansionista, da conquista de novos territórios, e ele começa com uma metáfora, dizendo: olha, mar salgado, essas tuas lágrimas aí, de fato, são a água do mar que é salgada, ou são as lágrimas do povo português que sofreu porque os homens da sua terra saíram mar adentro, em busca de novos territórios, em busca de especiarias, em busca de conquistar, né, nessa grande corrida imperialista que Portugal encabeçou juntamente com Espanha, e ele coloca: olha, por cruzar esse mar, quantas mães choraram? Será se esse sal que está salgando essa água, esse mar, não são lágrimas daquelas mães que choraram porque seus filhos foram perdidos? Quantas noivas ficaram simplesmente com a promessa de que iriam casar e não casaram porque os seus noivos saíram? Quantos filhos perderam os pais? E ele diz: olha, será se tudo isso valeu a pena? Se o sacrifício de inúmeros homens, de inúmeras pessoas, isso vale a pena? E aí o eu lírico conclui: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quando se tem um propósito, quando se tem um objetivo, quando se tem um plano de vida, tudo vale a pena. Na próxima estrofe ele diz: quem quer passar além do bojador, o bojador era um cabo, era uma espécie de divisão no mar, que dividia a parte do mar mais próximo da terra com o alto mar. Ele diz: quem quer passar do bojador tem que passar além da dor. Tem que ultrapassar obstáculos, porque Deus deu para o mar perigo e deu também abismo para o mar, mas o mar espelha o céu. Ou seja, existem desafios que precisam ser ultrapassados, perigos, dúvidas, angústias que assolam a nossa vida, mas não é só isso. É preciso que a gente ultrapasse os limites. Então, nesse poema, Fernando Pessoa reflete muito sobre essa consolidação desse o que é ser português, como o ser português se insere. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês e até mais.